Olá, graça e paz de Cristo seja convosco. Hoje, terça-feira, 21 de abril de 2020, estamos neste lugar, nesse recinto, para junto meditarmos na palavra de Deus. Sempre às terça-feiras estamos orando com salmos e nessa semana não é diferente. Gostaria de meditar com os irmãos uma breve palavra no Salmo de número 136. Para nossa meditação, eu vou ler o Salmo um pouco resumido, mas com uma interpretação que Deus tem colocado em nosso coração. O salmista, ele traz aqui a memória que Deus ele deve ser louvado pelas suas obras e por sua permanente benignidade. O salmista diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ele ainda continua dizendo pelo que motivo nós devemos adorar e louvar a Deus. Ele diz: louvai ao Deus dos deuses, louvai ao Senhor dos senhores, louvai aquele que só faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar no dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, que feriu o Egito nos seus primogênitos, e tirou a Israel do meio deles, como um forte com braço estendido, aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, e fez passar Israel pelo meio dele, que derrubou a Faraó com o seu exército do mar vermelho, aquele que guiou o seu povo pelo deserto, aquele que feriu os grandes reis, e deu a morte a reis famosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles em herança, sim, em herança a Israel, que lembrou da nossa humilhação e nos remiu dos nossos inimigos, aquele que dá mandamento a toda a carne. Louvai ao Senhor dos céus, por que motivo? Porque a sua benignidade é para sempre. Amados em Cristo, nesta hora nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Então o salmista ele traz aqui a memória tudo aquilo que nós como cristãos devemos colocar em prática e observar quem é Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, o salmista ele faz aqui um passeio pelo tempo. Então ele começa a observar desde a eternidade, antes mesmo da criação, quem é Deus. Então, em primeiro lugar, ele coloca aqui, para a nossa meditação, para nós observarmos, é que Deus ele deve ser louvado por quê? Em primeiro lugar, porque Ele é Senhor. Em segundo lugar, porque Ele é bom. Em terceiro lugar, porque Ele é único. Não existe outro Deus. Então, Ele é Deus dos deuses. E em quarto lugar, Ele é todo-poderoso. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus. Então, o salmista ele traz isso aqui à memória, antes mesmo da criação do mundo. Quando você chega do versículo 1 até o versículo 4, então ele fala da grandeza de Deus, mesmo antes da criação. Ele deve ser adorado, deve ser exaltado, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Do versículo 5 até o versículo 9, o salmista ele já traz aqui à memória a obra da criação. Então, observe que do versículo 5 ao 9, o que o salmista ele diz aqui? O salmista ele fala a respeito do que Deus fez. Né? No versículo 5 ele diz assim, que Deus fez os céus. No versículo 6 ele fala que ele estendeu a terra sobre as águas. No versículo 7 ele fala que ele fez os grandes luminares. No versículo 8 ele fala que Deus ele criou esse luminar que é o sol. No versículo 7 ele fala que Deus criou a lua e as estrelas e assim sucessivamente. Quando nós chegamos no capítulo 9, então ele fala que Deus deve ser adorado porque ele é um Deus criador. E nós devemos trazer à memória que todas as coisas que existem, a Bíblia nos fala que nada do que existe viria à existência se não fosse por meio dele. Quando nós partimos para o versículo 10, né, a seguir, nós vemos aqui que o salmista ele traz a memória do povo
não só o povo daquela época, mas para nós também lembrar as maravilhas que Deus fez no Egito. Então ele começa a enumerar todas elas, né? Desde da morte dos primogênitos, desde a abertura do Mar Vermelho, grandes maravilhas Deus realizou ali no passado. Deus, não só nesse salmo, mas outros salmos falam que Deus também fez com que a água ela brotasse da rocha. Nós vemos também a providência divina, Deus protegendo o seu povo durante a noite, fazendo com que o seu povo caminhasse no meio da escuridão, ia sendo protegido por uma coluna e sendo iluminado pela essa coluna de fogo. Durante o dia, no meio do sol escaldante, nós vemos Deus também movendo a sua mão, protegendo com a nuvem protetora sobre o povo de Deus. Então nós vemos aqui que Deus ele deve ser adorado para sempre, porque tudo isso ele fez e continua fazendo. E nos nossos dias também não é diferente. Nós vemos que nós estamos passando por privações, muitas dificuldades, muitas coisas acontecendo. Mas eu quero trazer a memória que Deus ele continua o mesmo, ele não mudou. Nós mudamos. Nós temos que aproveitar esse tempo de crise para adorar e louvar a Deus, porque ele é bom, porque a sua dignidade para sempre. E saber que existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Olhando para o livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 15 em diante, nós vemos que o próprio Deus ele protesta contra o povo de Israel, porque o povo ele estava dizendo que era inútil servir a Deus, porque o ímpio ele fazia tantas coisas erradas e não vinha o juízo sobre ele. Mas Deus, ele trazendo a memória, diz que Deus ele ouve a oração do justo e que não só nessa vida nós veremos a diferença daquele que serve a Deus e não serve, aquele que é ímpio e aquele que é justo. Então eu trago aqui essa palavra a cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, nós possamos estar unidos no momento de crise. Não estamos congregando fisicamente, mas nós possamos aprender. Momento de crise é momento de crescer, é momento de buscar a Deus e adorar em espírito e em verdade. Então Deus ele se faz presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E eu costumo dizer que é nos momentos mais cruéis da nossa vida é que Deus opera milagre. Então foi à noite que Deus ele abriu o Mar Vermelho. Foi durante a cheia do Rio Jordão que Deus abriu para que o povo passasse. Foi no meio do sol escaldante que Deus fez o povo caminhar no deserto, onde não havia lojas, onde não havia nenhuma providência. Deus nos traz a memória que a sua roupa nunca envelheceu, seus sapatos nunca gastaram. Por quê? Porque Deus, ele é benigno, ele é bom. E a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, ela é para sempre. Então, que essa palavra ela fique no coração de cada um dos irmãos, que nós possamos continuar firme na presença de Deus, sabemos que Deus faz presente em todos os momentos da nossa vida. Deus abençoe a todos, que a graça seja com todos. O Senhor, ele te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sejam todos abençoados em nome de Jesus.